Paz de Deus, Shalom, bom dia. Então, tudo bem com vocês? Aqui tá tudo bem, tudo na santa paz de Deus. Então, vamos para mais uma reflexão. Como eu sempre vou falar, esses vídeos são vídeos de reflexões, né, para o grupo, para o nosso grupo, que temos de oração. E hoje vamos dar continuidade ao livro de Mateus e vamos para o capítulo 6 de Mateus. Para mim foi muito instrutivo, porque eu tô fazendo reflexão, eu já lia a Bíblia, só que eu não li ela inteira, mas hoje eu faço leitura com reflexão. Para mim, eu quero sentir a palavra de Deus falando na minha vida. Eu quero ouvir, eu quero aprender na palavra para mim poder estar colocando em prática o meu dia a dia, né? Não é fácil, né? Não sou perfeita e nem você, mas eu vou perseverar nessa caminhada, né? Com o passar do tempo eu fui começando a enxergar a entender que a nossa vida sem Deus, sem um estudo da palavra, sem um momento de devocional, né? Eu comecei fazendo devocional já tem uns 3 anos, né? Então, assim, eu fui vendo que o Senhor queria que eu fosse além, né? E eu fui sentindo vontade de ir além, de estudar mais, de conhecer mais da palavra. E hoje a gente estamos aí com os grupos. E essa necessidade da gente precisar ler a palavra e buscar mais de Deus foi o que me levou a gravar esses vídeos pra gente estar postando aqui, para ficar mais fácil para as meninas, né? Porque eu fazia reflexão em áudio e hoje eu escolhi fazer em vídeo, apesar de eu ainda ter um pouquinho de ser tímida, né? Pra estar gravando vídeo, mas é o que eu falei, eu vou perseverar, né? Então fica mais fácil para minhas amigas virem poder acessar o link e poder estar ouvindo a reflexão, né? E deixar o Senhor usar da minha vida como instrumento nas tuas mãos, que possa trazer edificação, né? E o reino de Deus. Então, eu estou aqui, Senhor, para servir e fazer a tua vontade, meu Deus. Então, vamos lá. Vamos lá, capítulo 6. O capítulo 6, ele vai do versículo 1 até o versículo 34. Eu vou ler e vou falar fazendo a minha reflexão. Prática da justiça. Como sempre eu falo também, eu faço o estudo bíblico pela Bíblia, essa Bíblia da mulher, e também pela Bíblia, essa aqui, ó, tradução fiel, João Ferreira de Almeida, né, que é a Bíblia ao qual a gente lê na minha igreja, né, a igreja a qual eu faço parte, né. Prática da justiça. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes visto por eles. Doutra sorte não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. O Senhor fala que quando a gente for praticar a justiça, o Senhor Jesus nos ensina que quando formos praticar a justiça a fim de receber a admiração do homem, a gente não vai ter galardão nenhum aqui na terra, não vamos estar agradando a Deus, ou seja, a nossa recompensa, em vez de vir de Deus, vai ficar aqui na terra, porque como se diz, a vanglória vem dos homens, né? Então, os homens que vão elogiar, os homens que vão admirar, e não vai trazer benefício nenhum, assim, em questão de agradar o coração do Pai, né? Pelo contrário, não vai chamar a atenção do Senhor essa prática de querer aparecer para homens,
achando que vai agradar a Deus. A glória vai ficar só aqui na terra. Versículo 2. E tem um título: Como se deve dar esmolas. Vamos lá. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como faz os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares esmola, ignore a tua mão esquerda, o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Ao ajudar alguém, no caso aqui o Senhor Jesus fala de esmola, né? A gente não tem que ficar mostrando, que eu sou uma pessoa boa, que eu ajudo fulano, que eu ajudo aquele mendigo, eu ajudei aquela família que está precisando. Não é assim. Esse tipo de ajuda ela tem que ser feita em oculto, tem que ser feita em secreto, não se mostrando para que as pessoas fiquem se admirando. Pelo contrário, a nossa recompensa vem do céu. A nossa recompensa vem de Deus. Se a gente fizer esse tipo de prática e mostrando para todo mundo o que a gente está fazendo, de nada vai adiantar no reino de Deus. Isso não vai alegrar o coração do Senhor. Esses programas de televisão que fazem, né? Esses vídeos fazendo transformação, arrumando casa, são coisas assim que a glória deles vai ficar só aqui na terra, entre os homens, não perante Deus. Mas tem gente que faz isso e acontece de ajudar, e se alguém vê sem querer se amostrar, em vez de, além de ser admirável, vai se tornar uma inspiração. Mas o certo é ser feito em secreto, não tá se mostrando para os outros para que seja elogiado, exaltado. Não é assim. A nossa exaltação vem de Deus, vem de Cristo. Como deve orar? A partir do versículo 5. E quando orardes, não sereis como hipócritas. Quando fala hipócritas, falam pessoa que fala o que é para fazer, mas não pratica. A pessoa que ensina, mas não pratica aquilo que ela ensina. Aquela pessoa que fala, mas não faz aquilo que ela está falando. São pessoas falsas. Isso é hipócrita. Porque gostam de orar em pé. Continuando, né? Que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, feche a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, não vos assemelheis, pois a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe do que tens necessidades, antes que lo peçais. Quando for orar, entra no seu quarto, caladinho. Não precisa de ninguém saber que você vai orar. Eu vou orar, viu, fulano? Vou orar, tá? Ciclano. Tô indo orar ali porque eu sou muito santo. Não é assim. Não é assim. Vai caladinho, entra no seu quarto e fala com Deus. Fala com Deus. Para não tenha repetição. Porque não precisa repetir aquilo. Aqui fala, né? Como os gentios ficam sempre repetindo no caso das orações dos gentios naquela época, eram para deuses, né? Que ficavam, às vezes, falavam, tô precisando, tô querendo. Mais ou menos assim, dando um exemplo. Mas que a gente tenha um diálogo com Deus.
Senhor, Tu és soberano, Tu és maravilhoso, primeiro com exaltação, exaltando a grandeza do nosso Deus, mostrando, reconhecendo que Ele é soberano, poderoso sobre as nossas vidas. Depois agradecendo. E assim vai desenvolvendo. É uma oração, explicando para Deus a sua necessidade, falando para Deus a situação. Ele já sabe, realmente Ele já sabe o que a gente precisa, mas a gente também precisa falar com Ele. É necessário que falemos com Ele, né? E aqui o Senhor Jesus fala para não nos assemelharmos com os gentios, né? Que faziam muita repetição e orações vazias, aquela coisa decorada, né? Não é aquela coisa decorada, é uma fala, é uma intimidade, você está falando com o Pai, você está contando a sua necessidade. É assim que deve ser orado, né? E sempre no secreto, não fazendo alarde que você vai orar, que você está orando. Não é necessário isso. A oração não é assim. E nem não ficar se amostrando. Ai, que tá orando. Igual ele falou que na sinagoga, né? Ficavam em pé, falando e se mostrando, querendo mostrar para as outras pessoas que você é santo. Não é as outras pessoas que têm que saber que você é santo. Não importa o que as outras pessoas vão pensar. O que importa é o que Deus sabe de você, né? Não é que ele está pensando, ele sabe de você, né? Ele quer ver o seu coração. Ele conhece o seu coração, mas ele quer que derramemos o nosso coração para ele, né? E assim o Senhor vai entender, ele entende as nossas necessidades. Vamos, a oração dominical, tá? Aqui nessa Bíblia. Versículo 9. Portanto, vós oreis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Nessa Bíblia, ela tem um diferencial nessa oração. E aqui na outra Bíblia, eu vou ler na outra Bíblia, para a gente poder estar vendo essa diferença, que é uma diferença mínima. Não é uma diferença tão, né? 6, a partir do versículo 9, né? 6, 9, então 19. Aqui, ó. Na Bíblia, nessa aqui, ó, ela tá assim, a oração. Versículo 9. Portanto, vós oreis assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Tá. Não tem muita diferença assim, só muda algumas palavrinhas, mas que não traz uma grande diferença, né, de significado. E aqui, essa é a oração do Pai Nosso. Primeiro, Pai Nosso, a gente está reconhecendo que Ele é o nosso Pai, né? E Ele está no céu, Ele é santificado, né? É o teu nome. Aí, que venha o teu reino, seja feita a tua vontade. É o teu reino que tem que vir, que desça a tua glória sobre nós, né?
faça a tua vontade, que a vontade dele seja sempre feita, porque o Senhor sabe todas as coisas. Reconhecemos, estamos nos rendendo nas mãos do Senhor, assim na terra como no céu. O domínio da terra e do céu é dele. Ele é o dono da terra e do céu. E perdoa as nossas dívidas, nossas falhas, os nossos pecados, né? Aquilo que nós devemos a Deus. Deus não nos deve nada, mas nós devemos tudo a Ele. E mesmo assim Ele não nos cobra, né? Tanto que nosso Deus é maravilhoso. Assim como nós temos perdoado os nossos devedores, assim como nós perdoamos aqueles que falhou com nós, assim como nós damos o perdão, nós rogamos a Deus também que Ele nos perdoe. Por isso que é importante que perdoemos. É importantíssimo o perdão. Para quê? Para nos tirar de alguma cadeia espiritual, né? Para a gente ser livre, para poder estar louvando e buscando a Deus. É perdoando que vamos ser perdoados. Esse é um modelo de oração que o Senhor Jesus nos deixou para a gente poder estar falando com Deus. É uma estrutura, se a gente poder meditar nessa oração, é uma estrutura de oração ao qual devemos falar com Deus, né? Mostrando humildade, mostrando adoração, devoção, reconhecendo o poder de Deus, né? Nos rendendo à glória e à majestade do nosso Pai Celestial. E não nos deixe cair em tentação, ok? Pedimos para que o Senhor nos livre de pecar, de cair em tentação, né? E livra-nos do mal, protege-nos do mal, daquilo que possa vir nos prejudicar, nos destruir, né? Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Teu é o reino. E finaliza também com a exaltação a Deus. É linda essa oração, é perfeita essa oração, né? E é assim que o Senhor Jesus nos conduz, né, a fazer as nossas orações. Versículo 14, vamos lá. Versículo 14 em diante. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Vamos agora para o jejum. Como jejumar? Quando jejumar, não vos mostrei contritos como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejumam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça, lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejumas, e sim ao teu Pai em secreto. O teu Pai que vê em secreto te recompensará. Quando fala te recompensará, é porque quando alegramos o coração do Senhor, atraímos o favor dele também para nossas vidas, né? Então, assim, sempre o Senhor Jesus vai falar que tudo que formos fazer para Deus, para o reino, tem que ser em secreto. Aqui na terra a gente não tem que mostrar a intenção ao qual a gente está fazendo o que é bom. Mas para Deus conhece o nosso coração, Ele sabe a nossa sinceridade. A partir do momento que fazemos algo para poder chamar a atenção dos homens, vamos afastar do olhar de Deus. Isso vai nos afastar do olhar de Deus porque não tem sinceridade, não tem o caráter de Deus nessa prática. E o caráter do Senhor vai estar quando fazemos aquilo com o coração sincero,
com o coração limpo e para Deus. Só o Senhor pode saber, só o Senhor tem que saber o porquê da gente estar fazendo algo, né? O homem não precisa saber as obras, boas obras que fazemos. Não precisa ser mostrado para os homens aqui na terra. É necessário que seja que Deus que veja. Quando mostramos para os homens, nós estamos buscando reconhecimento do homem, não de Deus. E o que importa para as nossas vidas é o reconhecimento de Deus. Porque é o favor dele que nos favorece em muitas coisas. Quem tem o favor de Deus, ele não precisa, não é favor de Deus, não é dinheiro, não é riqueza, não é bens. O favor de Deus é você ser suprido nas horas mais necessárias da sua vida, agora que você está passando mais dificuldade, nos desafios maiores que você tiver que enfrentar, nas adversidades da vida, o Senhor está contigo, o Senhor está em teu favor, o Senhor está desenrolando às vezes um papel de um processo, o Senhor está desenrolando às vezes um trabalho, um contrato para ser assinado que vai beneficiar você. Isso que é o favor de Deus. Se buscarmos o reconhecimento dos homens aqui da terra, a gente não vai ter o favor de Deus. Não vamos estar agradando a Deus, né? Então temos que tomar muito cuidado com isso, porque o Senhor Jesus enfatiza muito isso aqui, ó. Fala que quem faz isso, essas práticas, ele já é recompensado, ele já tem a recompensa dele aqui na terra. Né? Mas o que agrada a Deus é o que nós fazemos para Ele em secreto, só para Ele ver, buscando o reconhecimento dele, né? Vamos lá, tesouros no céu. 19. Acumule para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça... vamos voltar lá. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntais para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Aqui, quando o Senhor Jesus fala de tesouros aqui na terra, fala em questão da gente colocar muito amor nas coisas materiais, o nosso coração em coisas materiais. E o Senhor fala que não é para nós colocar nosso amor em coisas materiais, porque aqui na terra é perecível. A traça corrói, a ferrugem corrói e o ladrão rouba. Mas os tesouros que nós ajuntamos no céu, esse ninguém pode roubar. São tesouros que não são perecíveis, né? O desgaste do tempo da terra, né? Da atmosfera da terra não corrói, não tem poder para tirar, não tem poder e nem o ladrão para roubar, entende? Então aí o Senhor fala que dá um alerta, né? Cuidado, que aonde o seu coração, aonde você junta o seu tesouro, é aonde está o teu coração. Então, o nosso coração deve estar onde? Nas coisas do céu, nas coisas nas celestiais, nas coisas do Senhor Deus, do nosso Deus. É lá que o nosso coração tem que estar, não aqui no material. A luz e as trevas, a partir do versículo 22. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que está em ti seja trevas, que grandes trevas serão. Aqui fala do olhar, a forma ao qual olhamos para as situações, para as pessoas. Se a gente vai olhar com o olho, cuidado, se você vai olhar com o olho bom, se você vai olhar com o olho ruim. Se você olhar com o olho ruim, o seu corpo será trevas, ou seja, até o que você for falar atrai maldição e morte, coisas ruins
que acaba também acarretando para dentro de você também. Agora, se você olha para as coisas, para as pessoas, com um olhar bom, o seu corpo será a luz. O que sair da sua boca será palavra que edifica, palavra bom, assim que eu tô enxergando, né, é a minha reflexão que eu tô sentindo de falar aqui, que trará edificação e vida. Quando temos um olhar bom, e é verdade. Temos que tomar muito cuidado com a forma que a gente olha para as pessoas. Às vezes tem uma pessoa que está lá passando por uma situação ou está praticando algo errado, né? Aquilo que não agrada a Deus e a gente logo vai criticar, olhar com um olho ruim, sendo que a gente não sabe o coração, o que a pessoa e qual o trauma que a pessoa passou para estar fazendo aquilo. A gente tem que tomar muito cuidado nessa forma de julgamento, né? Então, é mais ou menos sobre isso que o Senhor está falando aqui, né? Cuidado. Porque às vezes, se você souber olhar para o interior, para além daquilo que está acontecendo, você pode estar salvando uma vida. Você pode estar trazendo uma palavra que edifica, que restaura, que cura, né? Então vamos ater a esse conselho a que o Senhor Jesus nos deixou, né? Agora a partir do versículo 24 e temos mais um título que é Os Dois Senhores. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer de um e amar a outro, ou se devotará a um e desprezará outro. Deus podeis servir, não podeis servir a Deus e as riquezas. No final a gente vai entender aqui, não podeis servir a Deus e as riquezas. Ou seja, acaba que as pessoas ficam muito devotas a coisas materiais, ao dinheiro, né? Não é ruim ter dinheiro, não é proibido ter dinheiro, mas tenhamos cuidado com riquezas, né? Aqui tá falando de devoção. A devoção tem que ser dada a Deus. Às vezes a pessoa deixa muito as coisas de Deus de lado, às vezes de ter um dia ou um momento com Deus todos os dias, às vezes de orar, esquecem de orar, às vezes trabalham tanto para estar ganhando dinheiro, para estar cobrindo pagamentos, né? E esquecemos que aquele momento nosso com Deus. E não pode ser assim. Eu já fiz muito isso de trabalhar muito e às vezes ficar sem orar. Às vezes fazer uma oração diária. Ou às vezes eu fazia de manhã, ou às vezes eu fazia à noite. Às vezes eu levantava de manhã muito atrasada e deixava para fazer uma oração à noite, né? E é muito pouco, é muito pouco. E hoje eu reconheço que isso é muito pouco porque hoje eu oro mais também. E assim eu vi que agradou muito a Deus, sabe? Na minha vida mudou muitas coisas assim, ao qual eu fui entendendo que os meus primeiros minutos do dia tem que ser entregue para Deus, né? Tem que ser em oração. Então eu ficava assim, eu trabalhava tanto, me preocupava tanto em ganhar dinheiro, porque tinha muitas coisas para ser cobrida, para ser paga, que eu deixava. Ou eu acordava, dormia muito cansada e acordava atrasada no outro dia, não orava para apresentar meu dia. Ou então eu trabalhava muito durante o dia e à noite, quando eu chegava, eu estava muito cansada, eu não conseguia fazer oração. E o certo eu falo assim, de experiência, eu falo com propriedade, que a gente tem que ter no mínimo, por dia, a gente tem que ter pelo menos 3 momentos com Deus, no mínimo, 3 momentos com Deus. Daniel eu peguei essa referência com a história de Daniel, né? Que ele orava 3 vezes por dia. Depois, Davi, que orava 7 vezes por dia.
eu fiquei assim, eu ficava impactada, como assim, como eles conseguem? E eu pensei, se eles conseguiam, eu vou fazer também. E eu peguei essa prática e eu falo e convido vocês a fazer isso. Ora ao acordar, no período da tarde, tira um momentinho, vai falar com Deus. À noite, antes de dormir, não deixa de orar e agradecer a Deus o dia que você passou, sabe? Não deixa, por mais que seja difícil, agradeça porque o Senhor estava ali fazendo livramento, o Senhor está fazendo livramento, está dando escape, está sustentando, auxiliando, ajudando, dando força, né? E quando acordar, ora e apresenta seu dia nas mãos de Deus, entrega seu dia nas mãos de Deus. Vai ser diferente. Vai ser diferente. Isso é uma verdade. É uma verdade. Então, falo dos dois senhores aqui. Então, não tem como você. É o que eu falei. Eu buscava demais material e deixava de lado Deus. Então, eu estava desagradando a Deus. E outra coisa, não valeu a pena. Não valia a pena, porque por mais que eu lutava, por mais que eu tentava, nada andava, nada caminhava. Eu me acabei até eu entender, até o Senhor fazer uma obra na minha vida. Um dia eu conto aqui para vocês. Fazer uma obra na minha vida eu falo que foi minha forja. Que eu tive que ficar, eu e Deus mesmo, assim, e entender, e para Ele me mostrar e entender que realmente eu tinha que estar, primeiramente, colocando Deus em primeiro lugar na minha vida. Para me entender quão é maravilhoso servir a Deus. Vamos lá. Não é questão de dinheiro não, tá? Não é questão de dinheiro, de bens, não é isso que eu tô falando. É questão de paz. É questão de você acordar de manhã e ter força para você lutar, ter uma esperança de estar buscando a Deus e saber que você vai conseguir vencer todas as adversidades da sua vida. É disso que eu tô falando. Eu não tô falando de dinheiro, não tô falando de bem, não tô falando de carro, não tô falando de casa. Eu tô falando de paz, de alegria, de força, de você poder também ver um amigo passando uma dificuldade, você ter uma palavra boa para você falar, sabe? Uma palavra que edifica, uma palavra que levanta. E aquilo lhe agrada a Deus. São coisas assim, você viveu o sobrenatural de Deus e você vê livramentos, coisas assim que poderia ter acontecido, coisas que vieram para te destruir. E o escudo divino de Deus vir te proteger, te guardar. É sobre isso que eu tô falando. É sobre esse favor de Deus. Dinheiro nenhum, riqueza nenhuma, bem nenhum paga isso na nossa vida. Nada, nada, nada. E pode levantar todos os levantes que vêm. A gente sabe que Deus, que está no controle do Senhor, que tá nas mãos dele, que ele vai resolver. E que tudo que vier, ele pode transformar em bênção na sua vida. Por mais difícil. Quando eu falo isso, eu choro mesmo, tá? Eu sinto muita alegria quando eu vejo. Quando eu paro para pensar em todas as coisas boas que Deus fez na minha vida, todas as coisas que Ele me fez superar, todas as dificuldades, é sobre isso. É sobre isso. Aí eu vou secar aqui com a blusa mesmo, não repara não. Vamos lá. Dando continuidade. Olha só. A ansiosa solicitude pela vida. 25. Esse vídeo vai ficar um pouco comprido, mas vamos lá. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quando ao que haver de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveres de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, o corpo mais do que veste? Observa, vai, as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ou curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário?
considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, quanto mais vós outros homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou como que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, é engraçado, né? Assim, a gente quando tá fazendo as coisas para Deus, sempre aparecem os impedimentos, né? Para deixar a gente desanimado ou até desistir. Quando eu comecei o versículo 34, o meu celular descarregou. O meu celular, quando eu comecei a gravar, ele tava com acho que 80%. De repente o celular mostrou que não, que já estava descarregando. Mas deve ser por causa, vamos colocar assim, deve ser porque o vídeo é longo, né? E puxou mais bateria. Mas vamos lá. Vamos para o versículo 34 para dar continuidade. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Então, aqui o Senhor fala para a gente não ficar preocupado com o dia de amanhã, porque aos filhos de Deus, eles sabem que quem sustenta a sua vida é o Pai. É o Pai que provê tudo o que precisa. A gente não precisa preocupar com o que comer, com o que vestir, né? Com o que beber. E o Senhor fala que se o Senhor cuida dos pássaros, como ele não vai cuidar dos seus filhos? Se ele cuida das aves do céu, das ervas do campo, ele não vai cuidar da sua criação? Ao qual ele fala que nós somos mais importantes do que as aves, do que a erva do campo. Entende? Que não devemos nós nos preocupar com isso, porque se o Senhor cuida das aves do céu, das ervas do campo, que dirá de nós, que somos filhos dele? E a outra parte também que é linda, que fala dos lírios do campo. O Senhor veste os lírios do campo, que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como os lírios do campo. E o Senhor cuida dos lírios do campo. Mesmo que depois eles vão ser lançados, porque murcham, morrem, né? Vão ser lançados no fogo, né? No forno. Então, assim, nós temos pequena fé. As nossas preocupações terrenas aqui, a gente não pode deixar sobressair a nossa fé, aos cuidados de Deus, a prova que Deus tem cuidado de nós. E o Senhor todos os dias nos prova que o seu cuidado, a tua mão, o teu amor, o teu favor está sobre nós. Mesmo sendo falho, mesmo sendo nós sendo falhos, né? Então temos que tomar por isso que devemos agradecer o Senhor todos os dias, porque o Senhor tem cuidado de nós todos os dias. O Senhor tem provido em nossas vidas todos os dias, né? Então, assim, eu achei assim muito, eu fico sentindo muita virtude quando eu leio
essa parte e sinto o cuidado de Deus, porque quando eu tô lendo a palavra, eu vou voltando nas coisas que já aconteceram na minha vida e que o Senhor fez. E que o Senhor cuidou, o que o Senhor fez, o que o Senhor cuidou, o que o Senhor livrou. Quantos presentes, quantos benefícios, quantas obras, quantos socorros que o Senhor fez na minha vida, na vida dos meus, né? Quando eu falo na vida dos meus, são minha família, meus parentes, os meus amigos, né? E assim, eu fico feliz também quando eu escuto uma obra na vida de cada um deles. Eu fico muito feliz porque eu também sinto a presença de Deus através da fé deles, né? Através das obras que Deus faz na vida deles. E é assim que tem que ser. Nós temos que nos inspirar também com os acontecimentos que o Senhor e livramentos que o Senhor proporciona na vida dos nossos irmãos de igreja, né, também. Gente, Deus é maravilhoso, Deus é perfeito. E aqui finaliza, né? Finalizou o capítulo 6, né? Que é maravilhoso. Eu vou só ler mais essa parte, o versículo 30, para finalizar, que é assim, ó. Ora, se Deus, versículo 30, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros, os homens de pequena fé. Quanto mais a vós, outros, homens de pequena fé. Ele vai fazer muito mais. Ele faz. 31. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nós vestiremos? Porque os gentios é quem que procura todas estas coisas. Os gentios procuram material, né? Pois vosso Pai Celeste sabe que necessita de todas elas. Ou seja, nós não temos que preocupar. Vosso Pai Celeste, Ele é nosso Pai. Quem é pai e quem é mãe sabe. Quando seu filhinho está precisando de um sapato, quando seu filhinho precisa se alimentar, quando seu filhinho precisa de um remédio. Percebe quando ele não está bem, tem que levar no médico. Tenho que cuidar, tenho que vestir, tenho que alimentar, tenho que educar. Quando precisamos de ser educados também, precisamos levar aquele puxão de orelha. Nosso Pai Celeste, Ele não nos amputa da correção. Ele nos corrige. Sim, Ele é nosso Pai. Né? 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Buscar em primeiro lugar o seu reino, as coisas de Deus. E a sua justiça, sermos justos como Deus agrada, como Deus requer de nós. E todas as coisas vos serão acrescentadas. Todas as coisas que necessita vos serão acrescentadas. Todas as coisas que o Senhor vê que vai ser bom para você, que não vai te desviar do caminho dele, vos serão acrescentadas. Ele sabe o que é bom para nós. Ele sabe o que nós precisamos. Ele sabe como vai ser o nosso futuro. Ele conhece o nosso passado e ele está no nosso presente. Isso é reconhecermos a sua soberania. Entendemos, e é isso que o Senhor Jesus nos ensina aqui. Então, essa é a minha reflexão do capítulo 6 do livro de São Mateus. E é isso, gente.
Espero ter trazido um pouquinho de conhecimento, de edificação também para a vida de vocês, né? E que possa acrescentar mais, né, no espiritual de vocês. Agradeço a Deus por mais essa força que o Senhor me deu de estar podendo estar gravando esse vídeo, fazendo essa reflexão. Espero estar mais vezes aqui e com mais sabedoria ainda para poder estar edificando a vida de vocês, tá bom? Deus abençoe vocês, fique com Deus. Tenha um maravilhoso dia.